Respirei alfazema. Hoje, conforme prometido, nós vamos nos utilizar do tarô para poder buscar algumas informações, algumas respostas importantes, né? Estamos precisando de respostas. E eu sou oraculista, trabalho com o tarô na grande maioria do tempo, então resolvi utilizar essa ferramenta para o nosso acolhimento hoje, tá? Nós não vamos abrir as perguntas para vocês, tá? A ideia não é essa. A ideia não é abrir para vocês perguntarem coisas pessoais, ok? A ideia é a gente ver coisas a nível geral. Então, olhar como vai ficar o nosso país, como vai ficar cidades principais, as que estão sendo mais afetadas pelo momento atual. A gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, então como vão ficar isso, a gente questionar alguma coisa com relação à economia, questionar alguma coisa com relação ao geral a respeito de trabalho, aspectos financeiros, de prosperidade, questões emocionais, como fica aí o apoio da espiritualidade dentro dessa situação toda, tá? Então a gente vai focar numa situação mais macro ao invés de micro, ok? Eu vou começar abrindo uma mandala de previsão para 3 meses. Então a gente vai olhar de hoje até o finalzinho de junho. A gente está hoje dia 28, então até o final de junho nós vamos olhar, vamos ver esse final do primeiro semestre para poder ter essa perspectiva de como as coisas vão acontecer. E aí, se for o caso, lá em junho, finalzinho de junho, começo de julho, a gente abre uma outra mandala, caso os nossos acolhimentos terapêuticos continuem, tá certo? Então, vamos lá, que eu vou abrir aqui. Vou fechar os olhinhos um minutinho, mas vocês vão ouvir eu falando, tá? Então, vamos lá. Eu, sacerdotisa Nubexan, filha da criação divina, evoco as forças de meus mentores, anjos da guarda e protetores, e solicito proteção, intuição e autorização durante todo este jogo e além dele. Solicito a presença dos mentores, anjos da guarda e todos aqueles que protegem este país e o mundo. Solicito acesso às informações a nível macro, a nível global, para poder buscar orientações de forma coerente, verdadeira e linear sobre o momento atual que estamos vivendo em decorrência do coronavírus. Solicito a presença das Nornes, Parcas e Moiras, liberando acesso ao passado, presente e futuro, para que possamos acessar as informações de forma mais correta. Solicito as forças de Baba Yaga, a fim de me proteger e orientar durante todo este jogo e além dele. Solicito que este jogo, que este oráculo, seja um instrumento da verdade, a fim de orientar, acolher e proporcionar bem-estar a todos aqueles que, porventura, se consultarem com ele. Que assim seja e que assim se faça hoje e sempre. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos embaralhar um pouquinho. Eu nunca abro oráculos sem fazer evocações. Oráculos são instrumentos de acesso direto e de comunicação direta com os nossos mentores, com o plano espiritual. A gente sempre tem que abrir, sempre tem que evocar, sempre tem que fazer este processo antes de manusear um oráculo, seja por motivo que for. Peguem o hábito de fazer isso sempre, sempre, ok? Infelizmente, vocês não vão conseguir ver, né, as cartas na mesa. Pelo menos não o pessoal que está assistindo ao vivo. O pessoal que for assistir no canal do YouTube, a minha câmera do YouTube, ela tá melhor posicionada. Então, ela tá conseguindo visualizar, ela tá conseguindo mostrar uma parte da mesa, tá conseguindo mostrar o leque aberto. Então, depois, se vocês quiserem ver as lâminas, ver a disposição delas na mandala, vocês conseguem ir até o canal do YouTube e assistir, tá bom? Então, vamos lá. Solicito a todos aqueles que estão me acompanhando neste momento 7 cartas que acessem a linha de vida e os aspectos a nível geral do nosso país, Brasil, neste momento.
Solicito acesso aos próximos 3 meses de forma coerente, linear e objetiva. Preciso de uma carta para aspectos de prosperidade, aspectos emocionais, para saúde, aspectos psicológicos, espiritualidade, os projetos em todos os sentidos e para trabalho e rotina. Muito bem, deixa eu reorganizar o leque aqui. Tá. Vamos lá, tá? O que o oráculo mostra aqui que a gente vai ter de perspectiva para os próximos 3 meses? Nós temos as seguintes informações. No que diz respeito à prosperidade, de fato a gente vai ter um momento um pouco dual. Ao mesmo tempo que algumas questões vão se fortalecer e algumas pessoas vão conseguir se perceber mais fortes e mais capazes de enfrentar algumas realidades, ao mesmo tempo que a gente tem um processo de fortalecimento pela percepção da capacidade de passar por dificuldades e superá-las, algumas pessoas também vão experimentar de um processo de reclusão, talvez fazendo menos, né? Investindo menos no que diz respeito à prosperidade em todos os sentidos. Mas vai ser unânime a energia de estar deixando de ser escravo de algumas situações. Então, de certa forma, as pessoas elas vão começar a entender e priorizar aquilo que de fato tem importância, aquilo que de fato tem prioridade, e vão começar a perceber que talvez aquela situação, aquele hábito, aquela rotina já não é mais assim tão importante, e vão começar a dar prioridade para questões um pouco mais reclusas, talvez um pouco mais intimistas, talvez um pouco mais contidas. Então a gente tem um processo de prosperidade que não me parece muito preocupante, assim, eu não vejo falta de dinheiro, eu não vejo a economia ruindo e ficando absolutamente destruída, muito pelo contrário, a gente tem indicativos das pessoas percebendo o que de fato importa, percebendo que são capazes de vencer, que são capazes de enfrentar, enfim, capazes de lidar com as adversidades e saírem vitoriosas disso, o que contribui, obviamente, para todos os aspectos emocionais no geral. Então, temos uma perspectiva bastante positiva. Já no que diz respeito às questões emocionais, nós temos aí algumas pessoas realmente experimentando de momentos de agressividade, de momentos de irritação, de momentos de angústia, mas ao mesmo tempo eu vejo que conforme todo mundo for percebendo que não é de morrer, que dá para resolver, que dá para administrar, que dá para se reorganizar e se adaptar a uma nova rotina, a uma nova estrutura, a um novo contexto social, as pessoas elas vão se reorganizando e experimentando da sensação anterior, essa sensação de autoestima, de vitória, de tá vendo, eu passei por isso e eu venci, eu conquistei, eu consegui, eu me autocontrolei, eu me direcionei de uma forma favorável. Então a gente tem aspectos também de superação. Pelo jogo, a gente vai ter essa sensação de superação com muita força, e isso tende a ser de maneira geral bastante positivo aí num contexto significativo. Nós temos também aquelas pessoas que vão usar este momento para poder expressar os seus sentimentos, para poder mostrar as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, para poder compor com o outro de forma mais empática. Então realmente se posicionar com, olha, eu também tenho problemas, também estou enfrentando dificuldades, mas a gente vai vencer junto. Então, essa energia de empatia, de compaixão, tende a ficar cada vez mais expressiva. A gente já está vendo, né, alguns processos bem legais de empatia, umas campanhas muito bacanas de um cuidando do outro, de um zelando pela saúde e qualidade de vida do outro. A tendência é essa energia continuar bastante frequente, tá? Por favor, controlem os aspectos de irritação. É muito difícil querer fazer alguma coisa e ser privado disso, mas neste momento, pensem na empatia, pensem na compaixão, olhem para o outro e percebam que é um sacrifício
válido pelo bem-estar coletivo. Então, vamos tentar controlar a irritação, como a gente já falou no nosso primeiro acolhimento, tentar ressignificar algumas coisas, ok? Com relação à saúde, o que o oráculo me mostra é uma situação bem real, na verdade. Não é surpresa, e nós não seremos pegos de surpresa por nenhum aspecto que for acontecer aqui. Até porque todo mundo tem a visão do que esperar. O oráculo me mostra isso, assim, não existe nada oculto, não existe nenhuma informação que todo mundo já não saiba. Então, sim, vamos experimentar de dificuldades, sim, temos indicativos de óbito, temos indicativo de uma parcela aí de pessoas, infelizmente, não tendo condições físicas de administrar este momento, né, condições do corpo não conseguir administrar a doença em si, mas não é nada que já não esteja previsto, ou seja, a gente não vai experimentar nada pior do que o resto do planeta já demonstrou para todo mundo, não seremos pegos de surpresa. Ao que me parece, o nosso país está bem direcionado no que diz respeito à dinâmica de como controlar, de como administrar, de como contrabalancear alguns indicativos de maior contágio. Então, a gente está bem assessorado. Não vejo surpresas. Vejo uma situação bastante estável, bastante coerente com o que todo mundo está esperando, com o que todo mundo está prospectando, tá? E isso é muito legal, porque aí significa que as coisas não vão ficar piores do que a gente está imaginando, ok? Como eu disse, tem muita gente trabalhando neste processo de equilíbrio emocional. As pessoas elas estão começando a perceber e de certa forma a gente já entra nesse processo de ressignificação, de certa forma esse momento, ele vem para despertar no coração, na consciência de algumas pessoas que não acreditam em depressão, né? Porque a gente ainda tem essa galera que não acredita em depressão, que não acredita em ansiedade, que não acredita em doenças emocionais. E este momento veio para poder mostrar para essas pessoas que isso é real, que isso realmente corrobora, que isso realmente existe, que isso realmente dói, incomoda. Então a gente tem essa descoberta dos aspectos emocionais, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, tá? Com relação às questões psicológicas, vejo algumas confusões, vejo as pessoas um pouco confusas a nível íntimo, né? Os pensamentos, as ideias, muito confusos, ora entendendo a situação e vibrando a favor de quarentena e vibrando a favor de outros processos, ora não, ora experimentando de raiva, de irritação e de querer contra-argumentar fatores. Então eu vejo aí algumas dualidades bem expressivas que podem não necessariamente nos separar em grupos. Eu vejo pessoas experimentando, um único indivíduo experimentando dos dois momentos. O momento em que aceita, que entende, o momento que bate de frente e, enfim, não acredita 100% em tudo aquilo que está sendo, né, informado pra gente. Então a gente tem aspectos aí de questão psicológica, de ideias, de pensamentos um pouquinho desalinhados. Na segunda-feira, o nosso acolhimento terapêutico vai ser com relação a aspectos psicológicos. Nós vamos nos concentrar na mente, nós vamos nos concentrar neste equilíbrio da mente, em fazer ela trabalhar a nosso favor. Então já se organizem aí, porque segunda-feira, pelo visto, vai ser importante, tá? Com relação aos aspectos espirituais, não podia esperar nada diferente do que estou vendo. Nós temos uma infinita quantidade de mentores trabalhando muito para poder minimizar todos os aspectos que estão previstos para acontecer no Brasil. Nós temos mentores de várias falanges, de vários direcionamentos, de várias egrégoras, de vários panteões, trabalhando, vibrando, cortando, administrando. Uma parte dessa energia de querer vencer, de querer batalhar, de querer enfrentar, de querer fazer, vem muito em relação a essa influência espiritual, porque eles realmente estão nessa energia de batalha, de vencer, de guerrear, de administrar. Então a gente tem um amparo espiritual significativo, tá?
se for da vontade de vocês, se for da rotina de vocês, mantenham as orações, mantenham as meditações, mantenham velas para anjo da guarda acesas, administrem essa espiritualidade dentro de vocês, porque quanto mais energia a gente emana, mais energia eles têm para poder trabalhar a nosso favor. Então, vale a pena a emanação neste momento, vai ser crucial e fundamental, tá bom? Com relação aos projetos, e aí quando a gente fala projetos é tudo, desde aquele projeto de reformar a casa que teve que parar porque o pedreiro não pode entrar, até aquele projeto gigantesco de fazer um intercâmbio na Europa, de se mudar para o Canadá, gente, de projetos pequenininhos até projetos grandiosos. O que o oráculo me mostra também não é nenhuma surpresa, né? A gente tem um indicativo das pessoas ansiosas no que diz respeito aos seus projetos, em grande parte experimentando de frustração por não estar conseguindo realizá-los, não conseguir encaminhá-los no tempo e espaço que estava previsto, mas ao mesmo tempo ciente de que o momento agora não é o mais adequado, mas que isso pode acontecer futuramente, e é exatamente isso que o oráculo me mostra. Do segundo semestre em diante, há uma grande tendência e perspectiva positiva para a gente conseguir caminhar e voltar a investir nestes projetos. Então, ao invés de alimentar frustração, ao invés de alimentar tristeza e ficar amargurado por conta de não conseguir fazer essas coisas agora, de imediato, vamos trabalhar dentro do planejamento. Um projeto, quanto mais planejado, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente planeja, quanto mais estratégias a gente cria, quanto mais plano A, B, C, D e E a gente tem, mais chances de sucesso. Então agora, se não dá para fazer, vamos planejar. Se não dá para fazer, vamos criar meios, uma nova realidade para lá na frente sentar o pé na porta e as coisas começarem a caminhar. Nada de desmotivar, é só mudar o foco e semestre que vem a gente pega o bicho pela unha, ok? Já no que diz respeito, e aí para finalizar a nossa mandala de 3 meses, no que diz respeito à rotina e ao trabalho, é onde a gente tem de fato e inevitavelmente o foco mais importante. Eu vejo aqui muita gente não conseguindo administrar direito essa questão de trabalho de rotina, muita gente se privando disso neste momento, então realmente assumindo um posicionamento mais recluso e muita gente buscando outras formas de administrar o trabalho, de administrar a rotina, de administrar as suas funções, obrigações e responsabilidades. O que a gente não pode fazer, que o oráculo deixa muito claro aqui, que é o fundo do poço, que vai levar a gente lá para baixo, é caminhar dentro desse processo de pessimismo. Então, eu não tô conseguindo fazer agora, eu não vou conseguir fazer nunca mais. Opa, peraí, não é para sempre, é um momento, estamos vivendo um momento. E se a gente for comparar ele com o resto da existência da humanidade, é um momento deste tamanhinho. Então isso não vai determinar quem vocês são, o que vocês são e do que vocês são capazes de fazer, pelo amor da deusa. É aquilo, não dá para fazer deste jeito. Agora a gente faz de outro. Nós, seres humanos, nós somos animais extremamente adaptáveis, tanto que estamos vivos até hoje, nos desenvolvendo e criando e caminhando e, enfim, chegando onde chegamos. Então, a gente não tem aí que caminhar dentro de um processo de autopunição e ir lá pro fundo do poço, sentar lá embaixo e abraçar a Samara. Larga a Samara, escala aquele negócio, usa ela como escada e vamos sair daí. Não dá para fazer deste jeito que vocês estavam acostumados agora? Muda. Botem a cabeça de vocês para funcionar. Brasileiro é criativo, brasileiro nasceu para isso, a NASA devia estudar a gente. Muda,
ressignifica, pensa numa outra forma, conversa com outras pessoas, junta uma galera numa live que vocês consideram muito inteligentes, fala, me ajudem a pensar numa solução para este problema. Lembra daquela questão do grupo, da empatia, de se ajudar, de cada um fazer pelo outro? Então vamos usar para isso. Fulano, eu acho você muito inteligente, vem aqui que eu preciso de um conselho e vamos fazer a coisa funcionar. Vai existir dificuldades? Inevitavelmente, sim. Isso é um fato inquestionável. Todos vamos experimentar de alguma dificuldade, seja a nível financeiro, emocional, físico, a gente vai ter alguma. Mas a forma como vai lidar com isso é que vai fazer lá na frente, este momento agora, não nos forçar a caminhar dentro de processos que nos definam. Este momento não vai definir ninguém, vocês são vocês e essa individualidade, força e coragem deve permanecer, deve ficar lá firme, forte, corajoso, ok? Nós temos algumas dificuldades sim, previstas no que diz respeito à rotina, já estamos vivendo elas, inclusive, né? Eu queria um sorvete hoje, não pude ter, porque não tenho onde comprar. Então, já estamos vivendo algumas dificuldades, outras pessoas estão com dificuldades muito mais expressivas do que um sorvete, né? Mas vai passar. E quando passar, vocês vão sair de dentro. Como é o nome daqueles lugares que as pessoas se escondem para esperar o tornado passar? Como eles chamam? Aqueles poços no fundo, lá no fundo, que tem as coisas, aquela porta imensa que fecha. A gente vai sair dos nossos abrigos nucleares e vamos vencer de novo, vai dar tudo certo e todo mundo vai ficar feliz de novo. Então, respira, chacoalha o cabelo e vamos embora, ok? Vou ser muito sincera que eu tava com muito medo de abrir essa mandala. Muito medo. Eu tava aqui, meu Deus, e se sair só coisa ruim? Se sair que vai todo mundo morrer? Como eu vou falar isso pra eles? Estava aqui ansiosa? Tava um pouco ansiosa, mas bunker, isso, acho que é isso mesmo, bunker. Abrigo nuclear, a gente vai sair dos nossos abrigos. Tava um pouco ansiosa? Tava um pouco ansiosa, mas tô muito feliz com o que a mandala mostrou, tô muito contente, minha pele ficou até mais brilhosa agora, eu fiquei mais feliz. Bom, a nossa perspectiva de 3 meses tá bem positiva, tá legal, vamos enfrentar dificuldades, até porque, amor, não estamos na Disney, né? Vida real tem dificuldade, mas nada que a gente não vai conseguir administrar, contando um com o outro, chacoalhando a poeira, não abraçando a Samara lá no fundo do poço e a vida seguindo adiante, ok? Então, dificuldade sim, mas nada que vai impedir ninguém de caminhar ativamente, tá bem? Vou recolher essa aqui e vou fazer algumas perguntas um pouquinho mais objetivas para a gente ter algumas questões mais pontuais. Então, vamos lá. A nível geral, eu quero saber se as pessoas elas vão permanecer nessa rede de apoio mesmo depois que este momento acabar, porque eu acho isso muito importante. Acho que é uma coisa que não dá para perder, né? Então, preciso saber se as pessoas elas vão entender o quanto esta rede de apoio é importante e vão manter isso. Então, eu vou pegar aqui 3 cartinhas, vou pegar uma bem escondidinha. Olha só que resposta linda! Vamos lá. O que o oráculo me mostrou aqui é que a gente tem um momento espiritual muito importante. O mentor é ligeiro, né? O universo é ligeiro. Eles viram essa tendência do ser humano ao processo de empatia, de compaixão que se instaurou, e eles estão aproveitando todo este momento para embutir no nosso subconsciente, para embutir nas nossas entranhas, de que não dá para perder isso, de que isso é muito importante, de que isso contribui para o nosso sucesso, para a harmonia do planeta, de que isso traz felicidade, se sentir amparado, protegido. Então tá muito legal, a tendência das pessoas, nossa, é ser realmente uma mudança de chave no planeta, assim, como se desse um start novo. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz agora. Temos uma estrela! Uma estrela! Adorei essa resposta. Tá,
vamos para a próxima pergunta que eu tinha pensado. Agora me fugiu todas as perguntas. Se as empresas, né? Vamos questionar no geral, as empresas num geral. Empresas de grande, médio, pequeno porte, se elas vão conseguir se recuperar depois de toda essa situação, se elas vão conseguir se reestruturar e se recuperar novamente, né? Vamos ver aqui como ficam as empresas. Todo mundo precisa delas, né? Tá, peraí, deixa eu pegar isso aqui como controla, ok, e isso aqui como administra. Tá. Ok, tá vendo, ó, já começou a vir a resposta esquisita que eu não queria dar. Vamos lá, ó, o que o oráculo me mostra é o seguinte, que a forma como essas empresas elas vão se recuperar deste momento vai depender muito da forma como elas administrarem este momento durante o processo, tá? Então, assim, para os investidores, para os empresários, para essa galera que ficar muito ansiosa e começar a cortar tudo e fechar tudo e fazer tudo, tem uma grande tendência a ter mais dificuldades para se recuperar depois, porque literalmente vai ter a sensação de estar começando do zero, então a gente tem algumas estruturas. Agora, para a galera que não permitir que essa ansiedade tome conta, que essa ansiedade domine o processo e trabalhar em cima das certezas que tem, administrar e ser criativo, a criatividade está muito forte aqui. Quanto mais criativo, mais fácil de se recuperar deste momento pós-apocalíptico, né? Estamos vivendo um apocalipse zumbi. Então, pós-apocalíptico, as pessoas tendem a se recuperar melhor, as empresas tendem a se recuperar melhor. Então, a criatividade vai ser fundamental para esse processo futuro, né? A gente também tem muita coisa atrelada à fé. Se as pessoas trabalharem, estes empresários, donos de empresas, trabalharem com a fé, e novamente eles pedem a criatividade, usar a intuição, permitir que as ideias venham, botar as ideias em prática, tentar administrar de uma outra forma, as pessoas também tendem a ter uma recuperação mais expressiva e, inclusive, me mostra aqui algumas mudanças de perfil, algumas empresas mudando a forma como faz, porque descobriu neste momento de crise que fazer do jeito A não era muito interessante, que fazer do jeito B era mais eficiente. Aí temos uma mudança aí no cenário comercial. Talvez muita empresa acabe administrando e adotando outras formas de trabalhar porque percebeu que é mais vantagem. Conversei isso com uma aluna essa semana. Falei para ela que eu acredito que muita empresa vai acabar adotando home office, que vai perceber que é mais barato, vai perceber que é mais eficiente, que tem funcionário que fica mais feliz, né? Então, talvez... Já falei com ela isso hoje, ó. Nem tinha aberto o oráculo, ficou bacana, hein? Deu para consertar a mensagem principal aqui. Se as pessoas forem criativas e não perderem a fé, a organização e recuperação deste momento futuramente vai ser muito mais fácil. Então você, se for empresário, se conhecer algum empresário, mande ele ser criativo e não se desesperar, que a vida vai dar certo, as coisas vão acontecer, ok? O que mais que a gente pode perguntar? Como vai ficar a economia do país, né? Vamos perguntar como vai ficar a economia do país? Vamos perguntar como vai ficar a economia do... Dá um medo. Olha, deu até taquicardia aqui, mas vamos lá. Como vai ficar a economia? Calma, que eu já vou no mundo. Meu amor, você vai com calma. A outra querendo já que eu tire pro mundo inteiro, economia do mundo inteiro. Vamos lá, economia do nosso país. Cara, brasileiro é incrível, né? Olha, dificuldades vão existir, a gente obviamente vai ter uma queda, um pouquinho de queda na economia, mas não vai chegar nem aos pés do que tá todo mundo tendo de perspectiva e de prospecção futura. A gente vai conseguir se recuperar com muita facilidade, justamente porque as pessoas elas estão muito focadas em não permitir que perder a peteca, né? Não estão permitindo que isso aconteça, elas estão se movimentando, elas estão se mexendo, elas estão dando um jeito.
E aí, novamente, me pede criatividade, novamente me pede essa união de conversar, de fazer, de acontecer. Então, a gente tem um indicativo bem bonitinho, bem favorável para a economia. Não vejo bloqueios, não vejo perdas, não vejo destruições, muito pelo contrário. Vejo alianças, vejo novas oportunidades acontecendo, vejo países se ajudando, a gente vai ter um processo de economia positivo. Então, tem gente aí pedindo home office. Gente, na próxima reunião que vocês tiverem com o chefe, você fala, chefe, compara a conta de água e luz do mês de março com a conta de fevereiro. Quando ele vê a discrepância, eles vão aceitar home office. Pede para o chefe ver quanto que ele vai economizar de vale transporte. Eu, se fosse chefe, ia deixar todo mundo trabalhando em casa de pijama. Que isso, amigo? Aluguel de empresa é muito caro. A louca, né? Vou arrumar uns funcionários, botar todo mundo de home office. Você quer que eu pergunte a nível mundial? Vamos ver a nível mundial como vai ser o impacto global? Meu Deus do céu, peraí, deixa eu me concentrar no globo terrestre inteiro, peraí. Tela redonda, por favor. Sim, pode deixar que eu tô imaginando ele bem redondo, assim, uma bolinha. Tá, vamos lá. Economia do planeta todo. Tem uma galera aí que vai sofrer um pouco mais do que outras, mas novamente entre o processo de solidariedade que eu falei que tende a ser algo mais recorrente. Há uma grandiosa tendência dos países se unirem, alianças serem forjadas e as pessoas começarem a se ajudar uns aos outros para poder se recuperar. Se tem uma coisa que eu admiro no ser humano é este processo de empatia diante do caos. Gostaria que não precisasse do caos para um ser empático com o outro, mas a empatia diante do caos do ser humano é algo bem bonitinho, né? Então, a gente tem um indicativo favorável e tem alguns países que vão sofrer um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas se todo mundo realmente entrar nesse processo de ajuda, as coisas se reorganizam e se restabilizam, se estabilizam, né? Se estabilizam com bastante facilidade. Temos um indicativo positivo, graças a Deus, né? A gente já passa por tanta dificuldade nesse planeta, enfim. Acho que é isso, né? Acho que esses são os pontos principais que estavam angustiando as pessoas, né? Acho que era isso, né? Que vocês estavam. Oi? Tem que saber por que a Itália está sofrendo tanto. A Itália, né? Ai, meu coração até aperta de pensar. Ai, tenho medo de perguntar. E se vem coisa ruim? Demais? Já tá ruim. Deixa eu pensar na Itália. Ai, meu coração até aperta. Vamos ver a Itália. Quais são os indicativos aí futuro para eles, tadinhos. Ai, graças a Deus, ela tá acabando. Eles ainda vão passar por algumas dificuldades importantes, ainda vão passar por dificuldades para conseguir conter o contágio e, enfim, administrar, mas tá próximo do fim, eles realmente estão bem direcionados, eles conseguiram pegar uma veia de sucesso e de solução do problema com bastante eficiência. Então, a princípio, eles vão conseguir sair dessa. Deixa eu ver aqui se ainda nesse semestre, se até junho eles conseguem resolver e controlar o contágio. Grandes chances de até junho, graças a Deus. Obrigada, mãe. Temos um bom indicativo, vamos ficar felizes, né? Para os nossos coleguinhas italianos, tadinhos. Uma judiação que eles estão passando. Ai, chega, não vou pensar nisso. Espanha? Nós vamos conversar mais sobre Itália, que o meu coração tá a ficar esquisito. A gente tá perguntando na Espanha. Espanha? Pensar na Espanha.
Espanha. Espanha não vai chegar nem perto do que a Itália experimentou. Eles ainda estão um pouco resistentes, me parecem um pouco resistentes ainda em adotar algumas medidas necessárias, mas muito em breve o buraco deles, eles vão perceber que o buraco vai ser um pouco mais embaixo se eles não fizerem algumas coisas importantes e começam a se movimentar. Então a gente tem aí grandes chances deles não sofrerem tanto, pelo menos não o baque dessa forma, né? Uma grande tendência as coisas se estabilizarem até que relativamente rápido, tá? Gente, eu vou ser sincera pra vocês que eu parei de ver, de olhar, de assistir qualquer coisa, porque tava me fazendo muito mal. Eu não tava conseguindo parar de chorar, sabe? Assim, tava me fazendo muito mal mesmo. Então eu não sei se tem mais algum país que tá sofrendo muito por conta disso. Eu sabia da Itália, enfim, porque foi o baque, né? E sei algumas coisas do Brasil, porque, bom, estou aqui, mas eu parei de olhar porque eu já tava começando a ficar ansiosa, já estava começando a ficar angustiada e, enfim, por uma questão de coerência, eu me privei desse tipo de informação. Sim, Brasil saiu que nós vamos superar, que nós vamos conseguir administrar isso bem. A Espanha tá muito mal, é. Talvez agora eles comecem a perceber, né? Mostrou que eles estão bem resistentes a algumas abordagens ainda. Então, a Dani Cassano também tava chorando. Ah, eu não tava mais conseguindo me controlar, tava muito ruim. E aí eu parei, assim, parei porque tava me fazendo muito mal mesmo, tava me fazendo mal, então eu parei. Talvez pareça um pouco de egoísmo, né? Não querer saber o que tá acontecendo, mas é uma autopreservação. Eu precisava me autopreservar porque não tava legal. Meus amores, eu acho que por hoje é isso. Vou fechar o jogo com vocês, tá bom? Acho que a gente conseguiu abordar tudo, né? Conseguimos abordar tudo. Acho que foi bastante esclarecedor. Já deu para dar um alívio no coração, né? Eu particularmente me sinto mais aliviada. Eu tava com muito medo de abrir essa mandala. Muito, muito medo. Tinham vários alunos me pedindo, vários consulentes me pedindo, e eu confesso que eu tava resistente a abrir. Tava resistente, tava bem resistente, mas nossa, tô bem feliz com o que mostrou. Bom, vou fechar com vocês, tá? Já que vocês viram a gente abrindo, vou mostrar pra vocês a gente fechando. Então vamos lá. Obrigada a todos os mentores, guardiões e protetores que se apresentaram neste momento de orientação. Que todos vocês nos abençoem e protejam em nossos aspectos emocionais, materiais, financeiros, na nossa saúde, familiares. Que tudo que foi visto e verbalizado nesta mandala se torne verdade na linha de vida de todos os envolvidos dentro da egrégora mundial. Que assim seja, que assim se faça hoje e sempre. Meus amores lindos, tem um montão de gente falando que perdeu, né? Que não conseguiu pegar desde o começo. Sim, vai estar disponível no YouTube. Inclusive, estou olhando para a câmera do YouTube agora. Vai estar disponível no YouTube para todos vocês poderem assistir. Vai ficar disponível aqui no Stories da escola. Não fica por 24 horas, porque o outro sumiu ou fica por 24 horas. Eu acho que fica por 24 horas, parece que fica. Então vai ficar disponível por 24 horas no nosso Stories. Vai ficar disponível infinito e além lá no nosso canal do YouTube. Então é só vocês entrarem lá, darem uma olhada, vejam tudo bonitinho. Se vocês precisarem de uma orientação mais íntima, algo mais individual, a nível individual, precisarem dessa orientação, eu sei que nesse momento a gente está precisando conter aí valores, então eu vou conversar com a minha equipe de marketing, vou conversar com elas e com ela e a gente vai pensar em alguma coisa mais simplesinha, uma espécie de consulta com um valor mais acessível para quem precisar deste momento de acolhimento, precisar fazer perguntas objetivas, diretas. A gente faz, eu vou pensar num valor bem legal, coisinha rápida,
perguntas rápidas que a gente consiga fazer para poder ajudá-los, tá bom? Então, manda mensagem quem precisar ou espera a divulgação, até porque eu vou ser sincera que eu pensei nisso agora, porque tem muita gente querendo falar com mais algumas coisas, então vou pensar em alguma coisa, faço uma publicação lá e aí quem precisar entre em contato. Estou me colocando à disposição para conversar, sim. Pode mandar mensagem. Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque tá tendo muita mensagem. Eu tô fazendo o máximo que eu posso, mas tô respondendo todo mundo, ok? Eu amo vocês. Fiquem com a deusa, que o universo abençoe vocês grandemente. Beijos.